Portal de Convênios. Todas as notícias sobre convênios e outros acordos na administração pública. Olá, este é o podcast do Portal de Convênios, um resumo semanal das principais notícias do âmbito da administração pública para você se manter informado em poucos minutos. Etapa 2025 do novo PAC Seleções está com inscrições abertas. Para ampliar os serviços públicos, modernizar as cidades e garantir mais moradia, mobilidade e qualidade de vida aos brasileiros, o governo federal iniciou na segunda-feira, 24 de fevereiro, a segunda etapa do novo PAC Seleções. A iniciativa permite que prefeituras e governos estaduais de todo o país enviem seus projetos para receber recursos em 5 eixos de investimentos, somando 49,2 bilhões de reais. As propostas devem ser apresentadas de acordo com editais abertos pelos Ministérios da Educação, da Saúde, das Cidades e do Esporte. Entre as 20 modalidades contempladas, destacam-se os investimentos em policlínicas, 1,35 bilhão de reais, creches, 1,25 bilhão, centros esportivos, 390 milhões de reais, renovação de frota, 4,4 bilhões, obras de drenagem com 5,5 bilhões de reais e abastecimento de água, 2 bilhões. A seleção dos projetos priorizará ações que visem reduzir vazios assistenciais e aquelas gestões que já avançaram na execução de obras previstas na primeira etapa do novo PAC. Ou seja, a prioridade será dada ao município mais eficiente, aquele que colocou a obra para andar, afirmou o ministro da Casa Civil, Rui Costa, durante encontro com prefeitos e prefeitas para a apresentação da segunda fase do programa. De acordo com o governo federal, a estratégia de realizar seleções periódicas busca ampliar o diálogo e a participação de representantes municipais e estaduais de todo o país. Após a primeira etapa, o Executivo Federal consolidou um modelo de acompanhamento contínuo que identifica demandas de interesse social e avalia a viabilidade de execução das propostas cadastradas. Para participar, as administrações locais devem ficar atentas aos critérios estabelecidos nos editais de cada ministério, que incluem pré-requisitos técnicos e o alinhamento às metas de desenvolvimento previstas no programa. O objetivo, segundo integrantes do governo, é garantir que os recursos sejam empregados em projetos que ofereçam retorno efetivo para a população, sobretudo nas áreas de saúde, educação, infraestrutura urbana e esportes. A apresentação de propostas estará aberta enquanto durarem as inscrições previstas nos editais. Todos os municípios e estados estão aptos a pleitear os recursos, mas as equipes técnicas ressaltam a importância de enviar documentações completas e atender aos prazos estabelecidos para cada modalidade. Desde a primeira edição do novo PAC Seleções, o governo federal reforça a necessidade de parcerias com diferentes esferas de poder para identificar as demandas prioritárias. A partir desses levantamentos, técnicos do Executivo avaliam as condições de viabilidade financeira e estrutural de cada projeto. O Ministério da Casa Civil pontua que o processo de seleção é fundamental para garantir mais velocidade na realização das obras. A conclusão de cada empreendimento deve gerar benefícios diretos, como a redução de desigualdades regionais e a promoção de serviços de qualidade em áreas essenciais para a população. Com a nova etapa, a expectativa é que os investimentos de 49,2 bilhões de reais impactem positivamente o desenvolvimento urbano e social, proporcionando melhorias significativas em saúde, educação, segurança e esporte nos municípios brasileiros. No lançamento do novo PAC Seleções em setembro de 2023, o presidente Lula destacou o Pacto Federativo e o desenvolvimento econômico regional por meio dos investimentos do novo PAC nos estados e municípios, e fez apelo para que os gestores públicos inscrevessem as obras no programa. Segundo o presidente, o que se está fazendo junto a prefeitos e governadores é tentar criar a ideia definitiva no país que o ente federativo precisa prevalecer. O que se busca é que os prefeitos consigam fazer sua obra na sua cidade no interesse do povo da sua cidade, pontuou Lula. O novo PAC Seleções promove investimentos em novas obras voltadas à população de todas as cidades brasileiras, contemplando áreas fundamentais de saúde, educação, mobilidade, qualidade de vida e acesso a direitos. A iniciativa conta com a participação direta de municípios e estados nos recursos aplicados pelo novo PAC. Acesse em portalconvênios.com os editais disponíveis em cada um dos 5 eixos do novo PAC Seleções 2025. Salário e educação. Estados e municípios devem receber 35 bilhões de reais em 2025.
Salário Educação vai destinar 35,5 bilhões de reais para a educação básica pública do Brasil em 2025. A verba será destinada a estados e municípios que poderão utilizar os valores em diversas ações da área, como transporte escolar, equipamentos e manutenção das escolas. De acordo com o Ministério da Educação, a única exigência é que os recursos sejam aplicados em despesas de manutenção e desenvolvimento do ensino, não sendo permitido o uso para pagamento de pessoal. A estimativa de distribuição das cotas estaduais e municipais do Salário Educação deste ano mostram que cidades como Brasileia, no Acre, Belo Monte, em Alagoas, e Itapiranga, no Amazonas, recebem mais de R$1 milhão. Já municípios como Barreiras, na Bahia, Passo do Lumiar, no Maranhão, e Gravataí, no Rio Grande do Sul, contam com mais de 10 milhões. Os critérios de distribuição dos recursos foram publicados pelo Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, autarquia vinculada ao Ministério da Educação, no último dia 17 de fevereiro, por meio da Portaria número 167 de 2025. Os recursos provêm da arrecadação de empresas vinculadas à Previdência Social, que contribuem com 2,5% sobre a folha de pagamento de seus respectivos empregados. A quantia arrecadada é destinada à educação básica pública a título de fonte adicional de financiamento. Do valor líquido do salário educação, 60% são enviados aos estados, ao Distrito Federal e aos municípios sob a forma da cota estadual e municipal. O restante é destinado ao Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, que também divide os recursos entre os entes federativos por intermédio das ações educacionais alocadas em seu orçamento. Os valores foram calculados com base no número de matrículas na educação básica pública, levando em conta dados do Censo Escolar de 2024. Os repasses aos entes são realizados em 12 parcelas mensais entre fevereiro de 2025 e janeiro de 2026. As transferências ocorrem até o dia 20 de cada mês. Confira em portalconvênios.com a estimativa de distribuição das cotas municipais do Salário Educação 2025. TCU testa novo sistema de fiscalização de obras de pavimentação. A busca por mais eficiência e transparência na aplicação de recursos públicos acaba de tomar novos rumos. O Tribunal de Contas da União, TCU, avança com o primeiro Contrato Público para Solução Inovadora, CPSI, após selecionar 3 empresas para testar novas tecnologias de fiscalização de obras de calçamento e pavimentação em municípios de todo o Brasil. As startups Automageu, Colab e Prefeitura Eficiente foram as escolhidas para implementar recursos de pesquisa e desenvolvimento capazes de monitorar em larga escala um dos principais eixos de melhoria da infraestrutura urbana. Lançado em abril de 2024, o desafio proposto pelo TCU convidou empreendedores a apresentarem soluções tecnológicas inéditas que pudessem elevar o patamar de controle sobre a execução de obras municipais. O objetivo final é oferecer ao cidadão, seja das grandes capitais ou do interior, um acompanhamento mais próximo do andamento de intervenções fundamentais para a qualidade de vida local. Cada uma das empresas selecionadas no CPSI segue um caminho tecnológico distinto para chegar ao mesmo destino, oferecer ao TCU dados precisos e confiáveis que embasem tomadas de decisão e iniciativas de controle. A Automageu, especializada em levantamentos aéreos, vem utilizando drones para coletar imagens de alta resolução que serão transformadas em gêmeos digitais das obras. Segundo a equipe, voos experimentais realizados em diversas localidades já permitiram avaliar a precisão das imagens e a usabilidade dos modelos 3D resultantes. A empresa Colab, apostando no conceito de crowdsourcing, possibilita que cidadãos se tornem os próprios fiscais das obras em andamento. Por meio de um aplicativo, moradores de áreas contempladas pelos projetos podem enviar informações e avaliações. A Colab iniciou testes em 17 de fevereiro, envolvendo 10 obras em municípios de 2 estados, e o TCU já começa a analisar os primeiros dados de engajamento popular. A startup Prefeitura Eficiente escolheu uma abordagem mista, com foco preferencial em imagens de satélite de alta definição. Em paralelo, também avalia o uso de aerofotogrametria ou, se necessário, visitas em campo. Nesta primeira etapa, a empresa analisa a logística de coleta, processamento e interpretação das imagens orbitais em um grupo seleto de obras, garantindo a consistência de dados antes de expandir o modelo. Nos 3 casos, os primeiros testes se encerram no final de fevereiro com escopos regionais limitados. A partir de março, o cronograma de experimentação será ampliado para abarcar obras em diferentes regiões do país, refletindo melhor a diversidade de cenários e desafios enfrentados pelos gestores municipais.
O TCU prevê que os resultados definitivos capazes de indicar a efetividade de cada rota tecnológica sejam consolidados até agosto. A partir de então, caberá ao tribunal avaliar quais soluções apresentam maior potencial de aplicação prática e se as 3 inovações podem ser agregadas aos procedimentos usuais de controle. Para analistas e gestores envolvidos no projeto, a iniciativa representa um marco na transformação digital da fiscalização pública. Um representante da equipe técnica do TCU avaliou que a adoção de soluções inovadoras garante mais rapidez e abrangência no monitoramento das obras. Isso se traduz em serviços de melhor qualidade para o cidadão, além de maior transparência no uso do dinheiro público. Caso os resultados atendam às expectativas, o Brasil poderá se tornar referência internacional no uso de tecnologias de ponta para a governança de obras públicas, estimulando o desenvolvimento de um mercado crescente de soluções que aliem eficiência, segurança e participação social. Em um cenário em que a modernização e o cuidado com os recursos públicos se mostram cada vez mais urgentes, o primeiro contrato público para a solução inovadora do TCU surge como um passo promissor rumo ao futuro da fiscalização. Flávio Dino homologa planos de transparência e libera emendas parlamentares. O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal, homologou na quarta-feira, 26 de fevereiro, um acordo que exige mais transparência do Congresso Nacional na destinação das emendas parlamentares. A decisão destrava o pagamento das emendas referentes a 2025 e de anos anteriores, suspensas por falta de identificação dos autores e beneficiários. Pelo novo plano de trabalho, não será mais possível empenhar ou pagar emendas sem informar o parlamentar que as propôs e a entidade que receberá os recursos, ponto que atende às exigências de maior rastreabilidade e publicidade sobre como as verbas são direcionadas. A decisão de Flávio Dino tem caráter liminar e precisa ser referendada pelo plenário do STF em data ainda a ser definida. Enquanto isso, o pagamento das emendas retomado pela decisão provisória ficará sujeito às regras de transparência recém-formalizadas. A liberação, no entanto, não engloba emendas voltadas para organizações não governamentais e entidades do terceiro setor que foram alvo de auditorias da Controladoria Geral da União, a CGU. Também ficam de fora, por enquanto, os recursos da área de saúde que não estejam devidamente regularizados em contas bancárias específicas, além de emendas de bancada e de comissão que não foram confirmadas em atas de suas respectivas comissões ou que ainda não tenham um parlamentar formalmente associado. A controvérsia sobre as chamadas emendas de relator, conhecidas como RP8 e RP9, ganhou força em dezembro de 2022, quando o Supremo considerou esse modelo de repasses inconstitucional, devido à falta de clareza na distribuição dos recursos. Na sequência, o Congresso aprovou uma resolução para ajustar as regras e se adequar à determinação do STF. Apesar disso, o PSOL, partido autor da ação que questionou a legalidade das emendas, apontou ao Supremo que o cumprimento da decisão ainda era incompleto. Com a aposentadoria da ministra Rosa Weber, que inicialmente conduzia o caso, o processo passou às mãos de Flávio Dino. Em agosto do ano passado, Dino suspendeu o pagamento de todas as emendas que não cumprissem critérios mínimos de publicidade e, posteriormente, também suspendeu especificamente os repasses para ONGs, alegando falta de transparência na destinação. A decisão dessa semana dá um passo importante para destravar a execução orçamentária, mas mantém bloqueadas as emendas que não atenderem às exigências estabelecidas no plano de trabalho. Agora, com a homologação do acordo, o Congresso terá de garantir a identificação de autoria e destinação de todos os recursos antes de autorizar novos pagamentos. A expectativa é de que, uma vez confirmada a decisão pelo plenário do STF, a execução orçamentária possa seguir sem novos sobressaltos. Mesmo assim, ficam ressalvadas as situações específicas em que a CGU constatou irregularidades ou problemas de transparência, que seguirão sob análise mais rigorosa. Parlamentares e setores da sociedade civil seguem acompanhando de perto o cumprimento efetivo das novas regras, já que o debate sobre verbas orçamentárias e sua fiscalização tende a manter-se no centro das atenções nos próximos meses. Congresso questiona vetos à LDO 2025 em nota técnica oficial. A nota técnica conjunta das consultorias de orçamento do Congresso Nacional, divulgada na quarta-feira, 26 de fevereiro, questiona o veto parcial, veto 47 de 2024, à Lei de Diretrizes Orçamentárias LDO de 2025. O veto, que recaiu sobre dispositivos do Projeto de Lei do Congresso Nacional PLN 3 de 2024,
inclui o trecho que tornava obrigatória a execução de emendas individuais e de bancadas estaduais, conhecidas como emendas impositivas. De acordo com o documento, a Lei Complementar nº 210 de 2024, responsável por regulamentar as emendas parlamentares ao orçamento, pode levar à interpretação de que emendas individuais e de bancada também seriam passíveis de bloqueio. Entretanto, o texto ressalta que a Constituição confere tratamento diferenciado a esse tipo de emenda, não deixando claro o embasamento legal para o não pagamento. Ao justificar o veto, o governo argumentou que a imposição de execução obrigatória para essas emendas diverge de entendimento do Supremo Tribunal Federal acerca do tema, pode dificultar o cumprimento da meta fiscal e estabelece tratamento diferente entre as emendas parlamentares e as demais despesas discricionárias do Poder Executivo. Aprovado pelo Congresso Nacional em 18 de dezembro, o projeto da LDO 2025 teve ao todo 164 pontos vetados. Até o momento, não há data prevista para a sessão do Congresso que analisará o veto parcial. Caso o Congresso decida derrubar o veto, o dispositivo que obriga o pagamento das emendas pode ser restabelecido na LDO. Um ponto que também foi vetado diz respeito ao dispositivo que determinava preferência aos consórcios públicos na transferência de recursos quando as condições de execução fossem equivalentes às de estados e municípios integrantes do consórcio. Na justificativa do veto, o governo argumentou que a medida desconsidera a autonomia administrativa e financeira dos entes federados, além de poder enfraquecer a lógica de cooperação e prejudicar a alocação eficiente dos recursos. A nota técnica, no entanto, destaca que o projeto de lei da LDO enviado pelo próprio Poder Executivo já trazia esse comando. O texto recorda que a preferência aos consórcios públicos tem aparecido nas leis de diretrizes orçamentárias desde 2015. De acordo com o documento, a inclusão dessa regra buscava alcançar maior número de beneficiários e estimular a formação de consórcios, promovendo a atuação conjunta e colaborativa entre os entes federados. Já em relação ao item que trata do relatório de monitoramento das medidas de ajuste fiscal, a nota técnica dá razão ao veto do Executivo. O texto barrado prevê que a execução das medidas de ajuste fiscal será monitorada por meio de relatórios trimestrais disponibilizados ao Congresso Nacional e à sociedade, contendo informações detalhadas sobre a aplicação dos recursos. Na mensagem enviada ao Congresso, o governo aponta que a medida poderia onerar a administração pública federal e ainda que já há relatórios de transparência orçamentária e fiscal com períodos diferentes do que prevê o dispositivo vetado, o que resultaria em sobreposição e descasamento dos relatórios. Segundo a nota técnica, um novo relatório trimestral, como estabelece o dispositivo vetado, exigiria esforço operacional adicional sem proporcionar um valor informativo substancial além do já contemplado nos instrumentos de transparência existentes. Conforme destacado no estudo, as leis de diretrizes orçamentárias são instrumentos legislativos que abrangem diversos assuntos relacionados à elaboração e à execução do orçamento público, como determinam a Constituição e a Lei de Responsabilidade Fiscal. Leia a íntegra da nota técnica conjunta das consultorias de orçamento do Senado e da Câmara em portalconvênios.com. Você ouviu mais um podcast do Portal de Convênios, te atualizando sobre projetos, prazos e ações em administração pública. Continue se informando em nosso site portalconvênios.com. Até a próxima!